é em ter bens. A preocupação do reino é em ser servo, em servir. Essa é a preocupação. Então, se eu tenho bens, não é apenas para acumular esses bens de forma egoísta, mas se eu tenho bens, é para dividir esses bens. Por isso Jesus disse que é melhor dar do que receber. Esse era o princípio básico da igreja. Por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela cresceu tanto em tão pouco tempo, porque essa era a filosofia da igreja. Não era em acumular bens, em ter, mas era em ser, em servir. Por isso diz lá que eles vendiam os seus bens e levavam até os pés dos apóstolos, e os apóstolos dividiam os bens com todos aqueles que tinham necessidades. Não era proibido ter bens, não era proibido ter dinheiro, mas era a maneira como eles administravam. Então não é proibido ter bens, ter dinheiro, ser rico, mas é a maneira como nós administramos isso. Então você pode ser um rico avarento, miserável, pão duro, mão de vaca, seja qual for o termo que você preferir, mas você pode ser um rico generoso, que vai abençoar vidas. Esse é o princípio da palavra de Deus, que vai o quê? Que vai diminuir ou acabar totalmente com a ansiedade. Quando eu parar de confiar nos bens materiais, porque aquela pessoa que busca apenas ter, ela se preocupa apenas com os bens materiais. E aí o que mais me deixa triste é que a grande maioria dos grandes testemunhos que eu escuto na televisão, que eu vejo na televisão, só falam de bens materiais, de ter. Ninguém fala em ser um homem melhor, de ser uma mulher melhor, de ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um servo de Deus melhor, um ser humano melhor. Ninguém conta isso. Olha, agora eu sou uma pessoa melhor, pois eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, né? Agora eu me tornei uma pessoa que serve, sou melhor para a humanidade. Nós não vemos esse tipo de testemunho. Nós só vemos testemunhos baseados no ter. Mas ninguém testemunha de que ajuntou tesouros no céu, que abençoou vidas. Ninguém testemunha, olha, eu tinha 10 carros e dei os 10 carros para os pobres, né? Ao contrário, só acumularam 10 carros. Eu tinha 10 casas e distribuí 10 casas para os pobres, só acumularam. É o contrário, é o inverso do que diz a palavra de Deus. Que evangelho é esse? Não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é aquilo que Paulo fala em Gálatas, outro evangelho. Pois o evangelho do Senhor Jesus Cristo é o contrário. É você juntar dinheiro nos céus. E juntar dinheiro nos céus é abençoar vidas, é ser generoso. Ninguém que acumula riquezas para si pode viver o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Pois nós temos que ter essa preocupação de não sermos insensatos, perder a nossa vida. E aí você pergunta, como já disse, repito, há problemas em ter riquezas? É claro que não. O problema é colocar o seu coração nas riquezas. É aí que Jesus termina essa primeira parte que ele fala aqui. Ele diz, ó, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quer dizer, o teu amor maior vai estar aí. O problema não é ter dinheiro, o problema é onde você coloca o teu coração. É no dinheiro ou é em Deus? Por isso que Paulo fala, lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 9 e 10, ele fala assim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Mas os que querem tornar-se ricos, caem em tentação. E em muitas concupiscências, loucas e nocivas. Concupiscências aqui significa desejos. Então ele diz, olha, aquele que quer ficar rico vai ser tentado com um desejo que leva à loucura. E é nocivo. Verdade. Veja quanta gente mata por dinheiro. Veja quanta gente está ficando doente, porque trabalhou e nunca cuidou da sua vida física e nem espiritual. E aí ele continua, os quais submergem os homens na ruína e na perdição. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então veja bem, dinheiro não é o problema. É amar ao dinheiro que é problema. Ter dinheiro não é problema. É amar o dinheiro, é bem claro isso. Amar ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa cobiça desvia muitas pessoas da fé. Caso de Ananias e Safira, que está na palavra de Deus lá no livro de Atos. Muitas pessoas desviam da fé por causa do dinheiro. E é que ele fala, e se transpassam a si mesmo com muita dor. Isto é, o dinheiro vai trazer muito sofrimento para muitas pessoas. O amor ao dinheiro. É isso que ele está dizendo. As pessoas amaram as coisas materiais. Isso tem trazido o quê? Sofrimento para muitas pessoas. E aí ele continua, ainda em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, Paulo continua. Manda aos ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus,
que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Veja bem, está dizendo, olha, aquelas pessoas são ricas, diga para elas, não seja orgulhoso, você tem dinheiro. E muito menos ponha a sua esperança. Esperança aqui quer dizer confiar, isto é, só porque você é rico, não confie no seu dinheiro. Nós vimos claramente isso, a pandemia, ela deixou uma lição muito marcante, não é verdade? Ela deixou uma lição muito marcante, porque muita gente com dinheiro, que podia comprar um respirador que custava 30, 40, 50 mil reais, tinha o dinheiro, mas não tinha onde comprar o respirador. Pois o ar é um dom dado por Deus. E as pessoas tinham dinheiro, mas não tinham como comprar. Então não ponha, Paulo está dizendo, não ponha a esperança no dinheiro, nas incertezas das riquezas, porque hoje você tem, mas amanhã você pode estar sem nada, e mesmo você pode ter, e ainda assim não resolver o seu problema. Mas, faça o seguinte, mas confia em Deus. Confia em Deus, que nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então não é pecado usufruir dos bens que Deus nos dá. Não é pecado se divertir, passear, tirar férias, usufruir do que você tem. Não é pecado. O pecado é você colocar a sua confiança nesses bens. O pecado é você dar mais valor ao presente do que aquele que deu o presente. Porque se você tem alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, se nós temos alguma coisa, é porque Deus nos deu. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. E damos mais valor ao presente que nós temos do que aquele que nos deu o presente. É isso que ele está dizendo aqui. Muitas vezes eu coloco a minha confiança no presente, naquilo que eu tenho. Ele diz, não confia nisso não. Porque isso não te dá segurança. Mas confia em Deus. E aí quando você tiver plena confiança em Deus, aí você pode gozar disso tudo. Mas desde que você tenha plena confiança em Deus. Então nós temos que parar e pensar e refletir. Será que a nossa ansiedade ela não aumenta porque nós estamos confiando nos bens desta terra? Pare e pense nisso. Será que você está tão preocupado com as coisas aqui dessa terra que você esquece que se foi Deus que deu, quem vai cuidar é Deus. Quem vai cuidar é Deus. Eu acredito nisso, ou vou me tornar um descrente total. Porque senão eu vou continuar ansioso. Por quê? Porque eu estou confiando nos meus bens. Eu tenho que aprender a não confiar nos meus bens. Eu tenho que aprender a confiar naquele que me deu os bens. Tenho que confiar que se eu tenho carro eu vou. Se eu não tiver carro também eu vou também. Porque Deus me deu duas pernas. E se eu não tiver as duas pernas ele vai me levar do mesmo jeito. Porque quem cuida é Ele. Ou eu creio nisso, ou eu vou continuar ansioso e vou me tornar um descrente. Então eu tenho que, essa noite, para nós falarmos e pensarmos e concluirmos esta mensagem, eu tenho que pensar exatamente nisso. Eu estou confiando em quem? Estou confiando em Deus, que deu todas as coisas, ou eu estou confiando em todas as coisas? Esse é o grande problema. Isso gera ansiedade. Quando eu acredito que se eu fizer o seguro do carro, o seguro vai proteger o carro. Não, o seguro não vai proteger o carro. Quem vai proteger o carro é Deus. Quando eu fizer o meu seguro de saúde e achar que é o meu seguro de saúde que vai me trazer saúde, isso é engano. Quem vai ter saúde é Deus. Se eu achar que eu vou colocar trancas nas minhas portas, não. O que a palavra diz lá no livro de Salmos? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. Trabalhador. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se não tiver Deus, eu tenho que fazer a minha parte? Sim. Nós não podemos largar a nossa responsabilidade. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas ela está dizendo que antes da minha responsabilidade, vem Deus em primeiro lugar. Nós trabalhamos em parceria com Ele. Não porque Deus precisa. Não, Deus não precisa de você para nada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas Ele deseja trabalhar em parceria comigo. Ele deseja trabalhar em parceria com você. É desejo dele. Nem sempre eu desejo trabalhar com Ele. Isso é verdade. Mas Ele sempre deseja trabalhar comigo. Ele sempre deseja estar comigo. Por isso, Ele deseja que eu confie não nos bens materiais, mas Ele deseja que eu confie nele. Ele deseja não que eu ajunte bens aqui na terra. Posso até ter esses bens, Ele não proíbe. Mas Ele deseja, quando Ele termina, praticamente esse capítulo 6 lá, Ele diz, mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33.
Ele deseja sim que você possa usufruir, possa ter alegria nos bens materiais, se Ele deseja. Ele quer, pois Ele criou para a gente mesmo. Mas Ele quer que antes de você usufruir de tudo isso, Ele deseja que em primeiro lugar você busque a Ele. Ele deseja que em primeiro lugar você confie nele. Esse é o segredo de poder vencer a ansiedade. Primeiro confiar nele, primeiro buscar nele, primeiro entrega o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele tudo fará. Esse é o segredo para poder começar a viver uma vida sem ansiedade, uma vida que traz vitória. Esse é o segredo. Ninguém está dizendo que é fácil, mas é necessário viver assim. Por isso eu convido você a curvar a sua cabeça agora, a fechar os seus olhos e crer nesta promessa, pois é a promessa dele para você. Esta é a promessa bíblica, não é invenção de homens, não. É de que se você buscar a Ele, Ele vai sempre te abençoar, sempre te abençoar, sempre cuidar de você, pois Ele sempre cuida, e principalmente tirar aquela ansiedade que está no seu coração. Quando a gente tem ansiedade você vai ter emprego, você vai ter o que comer, né? Depois o texto vai falar de um monte de ansiedade, você vai ter o que vestir, né? Se vai ter saúde, se alguém está demorando para chegar, se você não tem notícia de fulano, de beltrano. Olha quantas coisas traz ansiedade, tanta coisa. A vida moderna cada dia traz mais ansiedade, mais preocupação. Mas o que ele diz, esquece tudo isso. Busca primeiro a Deus, entrega o seu caminho ao Senhor e crê que Ele pode todas as coisas. Que Ele pode, nessa noite, não só pode, como quer tirar a ansiedade do teu coração, mas depende de você, não depende dele. A instrução já está aqui. Não ajunta nada aqui nessa terra. Não ponha toda a sua energia em buscar as coisas aqui nessa terra. Ponha a sua energia no reino dos céus. Isto é, ore mais, leia mais a Bíblia, frequente mais a casa do Senhor, seja mais generoso em dar. São coisas espirituais. Invista nas coisas espirituais, no reino de Deus, e com certeza a sua ansiedade irá desaparecer. Lance para Ele a sua ansiedade, como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de você. Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, perdoa-nos, pois somos ansiosos sim. Perdoa-nos, pois vivemos uma geração de homens maus, homens que têm levado a ansiedade, ó Pai, a níveis insuportáveis. Homens que têm colocado, Senhor, infelizmente, a sua confiança nas coisas materiais. Então, Senhor, perdoa o nosso pecado. Livra-nos do amor ao dinheiro. Livra-nos do amor aos bens materiais, Senhor. Perdoa a minha falta de fé, perdoa a minha incredulidade, a minha ansiedade, quando deixo que as preocupações dessa terra tomem conta do meu coração, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite a repreendermos a ansiedade. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite a nos preocuparmos não com as coisas materiais desse mundo, mas nos preocuparmos em primeiro lugar com as coisas do Teu reino, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Senhor, Tu conheces o nosso coração. E eu clamo por todos que ouvem esta mensagem. Tenho certeza que existem pessoas que estão ansiosas aqui. Estão ansiosas por problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamentos, problemas diversos. Senhor, confesso que eu não tenho a resposta para eles, mas eu sei quem tem a resposta, que és Tu, através da Tua palavra, Senhor. Então, Pai, que através do Teu Espírito Santo, que nessa noite o Teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, nos convença nesta noite dessa verdade, apesar de mim, desse homem pecador, falho, ansioso, que comete também esses erros descritos aqui nesta noite, apesar de mim, que o Teu Espírito Santo nos convença a buscarmos mais a Tua presença, coração, com leitura da Tua palavra, Senhor. Abençoe a cada um de nós. É o que eu clamo nessa noite, baseado no Teu amor, na graça e na paz do Teu Filho amado Jesus Cristo, e nas consolações do Teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.